Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando o terceiro bloco da edição 601. Na primeira nós falamos bastante sobre o sábado, no Baku, um pouquinho sobre os erros do Charles Leclerc, do próprio Robert Kubica. No segundo bloco falamos do DRS, né, das necessidades de mudança, ouçam lá, e também da Mercedes, né, da assustadora Mercedes nesse início de temporada. Passamos também pelas estatísticas do JF e do Bruno, né, essa novidade aí dessa semana, e agora a gente vai fechar mais alguns assuntos, abordar mais um pouquinho a Ferrari e outras equipes que merecem destaque. Mas antes da gente começar essa edição, eu tenho que fazer um convite para você, principalmente você que mora no estado de São Paulo e que gosta de andar de kart. Você já conhece oscarteiro.com? É um grupo de kart que foi criado aí pelo Ricardo Banniman Soares, que esteve aqui com a gente dias atrás aqui, gravando com a gente. É um parceirão e tá sempre aí adentrando a casa do Café com Velocidade. Ele junto com o Marcelo Machado criaram um grupo em 2003 e eles agora se organizaram e estão correndo sempre nas pistas de kart de São Paulo. Então, se você gosta de kart e é aqui do estado, entre em contato. Se você é de outro estado e tem a disposição de vir, tudo bem também, né? Não estou limitando só os paulistas, mas esses pessoal que mora mais próximo de São Paulo, eles correm em Sumaré, Nova Odessa, nas cidades vizinhas, em Cotia, né? Na Granja. Então, entre em contato, www.oscarteiro.com.br. Vamos falar agora um pouquinho então sobre os outros assuntos que estão aí pendentes, Fábio Campos. Por exemplo, um assunto assunto até recorrente que a gente vem falando aqui, edição pós edição, é Sebastian Vettel, né? Sebastian Vettel, mais uma vez, não chegou lá, ficou pelo caminho. A gente discutiu um pouquinho sobre ele já, sobre a questão da pole, né, que ele não pegou o vácuo e tudo mais, mas na corrida também não mostrou ritmo e ficou bem longe ali das Mercedes. Deu uma declaração pós-corrida de que talvez não esteja no seu melhor, não esteja pilotando no seu melhor momento. Como tu vê este momento de Sebastian Vettel? Tá abatido? Será que ele tá sentindo o golpe? Há uma luz no fim do túnel para Sebastian Vettel, Fábio Campos? Eu não sei, eu acho assim, me chamou a atenção, Raposo, o excesso de sorrisos do Vettel depois da corrida. Sorrindo na entrevista, sorrindo na foto oficial ali que eles dão ali ainda embaixo do pódio, sorrindo na salinha antes do pódio, sorrindo nas entrevistas aí para as televisões. Eu achei muito sorridente um piloto que está numa situação tão complicada, de uma equipe que está afundando tão grande. Né? Claro que eu não vou basear a minha análise nisso, só estou colocando uma observação. Eu acho que uma coisa que eu citei lá no ano passado e que eu volto a passar pela minha cabeça. As pessoas têm tendência a avaliar o último resultado de Fórmula 1, ou as pessoas têm tendência a achar que um piloto é bom, carimbo, pronto, ou é ruim, carimbo, pronto, que não há evolução e que não há involução, sendo que várias carreiras nos mostram isso. Então, estou dizendo isso porque eu acho que a reflexão a ser feita para o ouvinte é exatamente essa. Não é dizer que o Vettel não é um bom piloto. Não é dizer que o Vettel não tem capacidade de ser campeão do mundo com esta Ferrari. Talvez o carro se acertando até tenha. Mas é para mim claramente um piloto que não vive mais o seu ápice. Que é uma coisa normal, que as pessoas raramente analisam, colocam isso no pote de discussão. Porque tem piloto que fica em alto nível até o último dia da sua carreira mesmo. Ou no mesmo nível, ou quase não cai. É um Valentino Rossi da vida. Que a gente vê
mas é uma coisa pequena, não é um mergulho para baixo. No caso do Vettel, ainda que também não seja um mergulho para baixo, hoje me parece um piloto que eu não sei se é reversível. Repito, se esse carro mudar, eu não estou dizendo que ele não tem chance de ser campeão do mundo. Que ele é menos piloto do que o Hamilton, foi e sempre será, na minha opinião. Mas pode derrotá-lo. O Rosberg é menos piloto do que o Hamilton e o derrotou, embora em circunstâncias diferentes. Eu só vejo o Vettel dessa maneira, Raposo. É um pensamento que eu não sei se eu falei aqui, se foi no Twitter, no ano passado, e que agora volto a trazer para a discussão. Um piloto que teve um ápice, mas que hoje não vive mais esse ápice, com defeitos, com problema de ritmo, em extrair do carro, motivação eu não sei, porque eu não convivo com ele, e então fica essa pergunta para ser debatida aí por vocês dois. Will, por favor. Eu sou tido como um haterzinho do Vettel por causa de algumas declarações, principalmente na época de Red Bull, mas é nítido que o Vettel não estava à vontade com esse carro. Acho que em alguns momentos da temporada passada o Vettel mostrou instantes de semelhança daquela era que ele teve com a Red Bull em relação à dominância dele, em ser um cara que tinha ritmo para fazer pole, largar e sumir na frente. Mas com essa característica desse chassi desse ano, eu acho que o Vettel está um piloto muito oscilante. O Fábio falou muito bem em relação à dificuldade de manter o ritmo. Ele, a gente com essa novidade de ter os áudios, de ter os rádios o tempo todo, a gente vê que alguns pilotos têm um excesso de sinceridade que trazem para a gente informações interessantes. O Vettel, depois da classificação, ele pediu desculpa. Aliás, depois da prova, ele pediu desculpa para a equipe, dizendo que no primeiro trecho ele cometeu muitos erros, ele errou, ele oscilou, ele variou muito, ele não teve constância. Então, o piloto de Fórmula 1, ele classicamente ele é um cara muito orgulhoso e em alguns casos até narcisista, e que quando ele vai reconhecer o erro dele, geralmente ele guarda esse reconhecimento de erro para um lugar bem reservado junto com o engenheiro e não está abrindo muito esse tipo de discussão sobre falhas. E eu tenho notado o Vettel muito sincero, num sentido que eu não considero muito bom em relação a isso. É um cara que está admitindo muito esse tipo de falha, sabe? Eu noto o Vettel, não dá para falar que ele está desmotivado, mas talvez resignado em relação ao lugar em que ele está. Os sorrisos depois da corrida foram bem sintomáticos de um cara que já está aceitando que não tem muito remédio para a temporada. E a tendência, e aí eu repito, que a gente estava falando em off, eu acho que a tendência é ser engolido ou pelo Verstappen, dependendo da evolução da Red Bull, ou até mesmo pelo Leclerc, se a Ferrari não intervir protegendo o primeiro piloto. Eu acredito e acompanho vocês nesse comentário, sabe? Eu acho que o Vettel realmente, pós Red Bull, algo se perdeu, sei lá. Pós chegada do Ricardo, né, André do Paulo, depois de tanto tempo aí, daquele e-mail, aquele famoso e-mail no início de temporada, não vi mais desempenhando da mesma forma. E o que até permite, de certa forma, os questionamentos que são feitos a ele, até que ponto era talento, até que ponto era Red Bull, né? Eu acho um piloto de extremo talento, desde quando chegou, lá de BMW, andando nas sextas-feiras e liderando treinos livres na sexta-feira, e depois a passagem pela Toro Rosso, onde tira aquela vitória, tá, em circunstâncias especiais, mas é uma vitória com o Toro Rosso, com os títulos e tudo mais. É um piloto que fez muita coisa, mas perdeu-se o ápice, parece que tão prematuramente, Fábio Campos, que eu até acho que, sabe, abre-se essas possibilidades de questionamentos. E aí eu não sei o quão injustos são esses questionamentos frente ao que ele vem mostrando, principalmente na segunda metade de 2018 e agora nesse início de 2019, que teoricamente tinha um carro muito bom na pista, mas não vai. Sempre
sempre alguma coisinha. E aí chega esse Leclerc andando monstruosamente como tá andando e colocando em xeque a questão dele de primeiro piloto dentro da equipe. É bem, sei lá, humilhante, por se dizer, porque passou por isso na Red Bull com a chegada do Ricardo, onde foi lá e de certa forma desafiou essa posição e levou a melhor para cima do Vettel. Ele muda de equipe insatisfeito, domina, né? Nada de braçada em cima de um Kimi Raikkonen que cumpria as ordens e tudo mais, e aí chega um Leclerc e coloca tudo isso em xeque novamente. Então é um pesadelo que o Vettel vive, eu acho, nesse momento, e eu não sei muito bem o que restaria para o Vettel. Houve até uma discussão, Fábio Campos, no grupo maior, se não me engano, acho que foi no grupo maior essa semana atrás, sobre o que seria do Vettel se ele saísse. Você acha que a Red Bull, no atual momento com o Gasly, tendo em vista de que braços a McLaren... abertos. De braços abertos. Eu ia falar, tendo em vista que a McLaren aceitou o Alonso de volta... braços abertos. Não, mas o Alonso saiu mal da McLaren. O Vettel não saiu mal da Red Bull. O Vettel simplesmente falou, tô indo embora. Mas não houve ali um desentendimento do nível de Alonso com o Ron Dennis, de que, olha, ou você... O Alonso fez uma chantagem com o Ron Dennis. É uma coisa, entra no caráter, enfim. O Vettel não saiu. Mas você quer concluir a pergunta? Ou tem algum elemento capcioso? É isso mesmo. Não, aceitaria de braços abertos. Com esse vácuo que ela tem no programa de pilotos dela, meu Deus, trazer um Vettel de volta é o sonho do. Agora, o Vettel vai. Vamos lá. Que eu ia falar, o Vettel vai querer encarar o Verstappen. Vamos lá. Isso que eu ia falar. Eu acho o seguinte: é aquilo que eu bato aqui no Café com Velocidade, que o ouvinte pode até se chatear. É a análise generalizada, feita por conceitos, ou análise. Porque as pessoas têm tendência, na minha visão, é um tetracampeão do mundo, então ele não tem defeitos. Ou é um tetracampeão do mundo, ou é justo ou é injusto. E as coisas não são 8 ou 80. Um piloto pode ser 4 vezes campeão mundial e ter defeitos, como ele tem. Me parece um cara um símbolo dessa geração atual. Um piloto muito simbólico da geração atual da Fórmula 1, que precisa ter tudo para si, que se a equipe não tiver redondinha em torno dele, não vai, que se não tiver satisfeito, não rende, que muitos pilotos têm esse defeito, que é não conseguir tirar de carro ruim alguma coisa. O carro tá ruim, vamos lá, enfim, vamos. Não estou dizendo que ele não se importa, não estou dizendo que ele não é isso, mas, enfim, não é o cara que fala, uma coisa que eu sempre cito do Rosberg aqui, é o Singapura 2017, se eu não me engano, de falar, não, vou ficar mais 2 dias aqui na cidade, vou ficar com os meus engenheiros no hotel 2 dias estudando esse carro. Não sei se o Vettel está sendo hiper injusto, mas não me parece o tipo. Me parece o cara que quando as coisas estão desfavoráveis, como, por exemplo, entrar numa dividida de curva com o Hamilton, porque qualquer um que entra numa dividida de curva com o Hamilton entra em posição desfavorável, porque o Hamilton tem uma técnica assombrosa, por isso me espantou o que eu citei no segundo bloco, do Bottas ganhar dele numa freada de uma maneira tão clara, tão visível como foi. Embora os carros não tivessem exatamente lado a lado, ele tivesse mais à frente, mas essa é a análise que eu faço do Vettel, Raposo. Eu acho que precisa de muita coisa, eu acho que aí acertamos até a demissão do Arrivabene, porque não sei até que ponto tem o dedo dele nisso, mas é o cara que talvez precise de uma equipe muito redondinha para ele, muito bonitinha, embora o Weber criasse uma guerra lá dentro da Red Bull, mas o Weber dentro da pista não o desafiava, raramente, foram raros os embates entre os dois. Então eu acho que é esse caso, Raposo, além do que eu já falei. Para mim um piloto cujo ápice, eu torço muito para estar enganado. Torço para o Vettel reagir, torço para o Vettel ganhar corrida, até porque o campeonato vai reavivar. Mas a razão para mim é diferente de torcida. E a razão me diz que o Vettel passou o tempo. Acho que passou o tempo. Achei uma vez que tinha passado o tempo do Valentino. O Valentino me provou que se não é o mesmo de anos atrás, mas ainda tem muita coisa ali para render. Tomara que o Vettel faça a mesma coisa. Vamos ficar na expectativa. Pro script seria delicioso ele conquistar o penta dele e o ano que vem ter a briga pelo Hexa, como foi o ano passado a briga pelo primeiro penta.
entre os dois, né? Não o primeiro da história, porque a gente sabe que o fã de Schumacher já tinha passado por lá. Mas a briga pelo primeiro Hexa entre os dois seria interessantíssima também, mas eu acho que está mais no campo do sonho no momento do que de uma realidade. Mudando de assunto, temos que cumprir aqui, né, cumprir o contrato com o Will, né? Ele falou que só gravaria com a gente se a gente, em determinado momento, em algum bloco, se a gente falasse da McLaren. Então, vamos lá falando da McLaren. Equipe aí andou muito bem esse final de semana, tanto com o Norris quanto com o Carlos Sainz, lá na pontuação, marcando bons pontos. Quarta colocação do campeonato, Will. É mais do que você esperava? Ou esse coraçãozinho seu sempre está esperando na torcida para que. Eu não sei se eu já contei esse fato aqui, vou contar esse fato aqui para vocês agora, já que. Lá vem indiscrição, lá vem. Já vem indiscrição, exatamente. Há muito tempo já que eu não sei o que é o esporte chamado futebol, mas eu já fui viciado, por incrível que pareça, de assistir. Acho que todos nós um dia já fomos mais próximos, né, do futebol. Procede. E como eu sou do estado de Goiás, há uma tendência aos torcedores do estado de Goiás ter um time lá dentro do estado de Goiás, mas ter um time de fora também. É onde ele torce para título e tal, e lá os de Goiás é onde ele sofre. E o meu time é uma tendência também, pelo menos era na minha época de criança, que eram times do Rio e eu era vascaíno. Cara, eu fico imaginando se tem algum vascaíno hoje em dia que tem esperança que o time dele vá para frente. Acabou de tomar mais um vice. Que isso. Eu queria ver as estatísticas. Dê parabéns para o brilhante vice-campeonato estadual. Que isso. Eu queria ter as estatísticas do JF de quantos vice-campeonatos o Vasco tem. JF, para semana que vem, por favor, tá? E aí, a analogia é essa, né? Tipo, um vascaíno, será que nessa situação que tá, será que ele consegue começar o ano animado do tipo... Eu acho que você tá sendo muito injusto se você tá comparando com a McLaren. Eu não sei se eu tô me antecipando aqui, mas você tá se comparando os dois. A comparação com a Williams, para mim, teria mais a ver. Mas, enfim, a pergunta é pro Will, eu deixo ele se virar com você aí. Eu queria saber se um torcedor da McLaren tem o mesmo espírito de um torcedor do Flamengo, que sempre acha que tá com cheiro. Esse ano tá com cheiro de vitória, de título, ou já começa com os pés no chão? Thiago, a minha história é tão triste que se eu contar ela para um carroceiro, quem chora é o burro, né? Porque eu torço pro Botafogo. Acabou. Eu acho que não precisa falar mais nada. A gente pode, inclusive, encerrar o bloco. Pode encerrar. Então, assim, em relação a costume de sofrer, eu tô para escrever um livro e virar coaching de sofrimento, né? Mas no grupo lá do pessoal que torce para a McLaren, dos sobreviventes, eu costumo dizer que a gente vive de migalhas, né? A gente está vivendo de migalhas há um bom tempo. A minha expectativa, cara, a mais otimista possível, e aí também já adianto, eu não comprei aquela conversa da Autosport de que a McLaren em Barcelona só era melhor que a Williams. Os números não mostravam isso, apesar de que aquelas voltas lá, melhor volta Eles disseram isso, disseram que o carro era desequilibrado, que aquelas voltas rápidas do Norris e do Sainz, um de outro, eram glory runs, era sem combustível, só para aparecer na mídia e ganhar patrocinador. Inclusive, em todos os vídeos da Autosport, depois da Austrália, até Baku, tem um monte de torcedor da McLaren mandando eles, principalmente o Ed Stroll, engolir torta de humildade, porque a McLaren está muito melhor do que eles falaram que ela ia ser. A Racing Point não andou nada na pré-temporada, mal pôs o carro na pista e eles colocaram a McLaren abaixo dela. Exatamente. Inclusive, assim, a minha expectativa mais otimista para a McLaren era quinta força atrás das três principais equipes e eu esperava a Renault em quarto. Então, assim, McLaren, se tudo der certo, quinta força. Mas eu estava preparado para conviver com um sexto lugar, bem tranquilo ali atrás da Haas, com muita expectativa lá para 2021, sem problema nenhum. O que eu acho muito positivo na McLaren? Eu acho que o discurso do Gil de Ferran, ele é muito diferente do discurso do Eric Boullier em relação à expectativa por resultados. É um discurso muito pé no chão, um discurso bem concreto em relação a o nosso carro não está onde a gente quer, a gente ainda tem uma deficiência de downforce, eles abertamente não vão criticar a Renault
de maneira alguma, eles estão parabenizando e agradecendo a Renault depois de cada resultado bom em cada corrida, e isso assim, tem me agradado bastante. Eu acredito muito no diagnóstico que foi feito da parte aerodinâmica. Lá em Spa, foi batido o martelo de que tinha tido um erro conceitual que trazia o problema de entre-eixos, que não conseguia casar com as barras de bordes, não dava fluidez aerodinâmica para o carro, e aí tinha uma espécie de stall na parte aerodinâmica, o fluxo de ar era todo deficiente, então quebrava o downforce do carro e a asa parava de funcionar, a traseira ficava solta. Eu acredito que eles diagnosticaram bem e optaram por não corrigir o problema ano passado, porque de Spa para frente não tinha mais nada para fazer. Fizeram um dever de casa bem feito, o carro ele é bem mais estável esse ano, apesar de que ele ainda está muito cru, é um carro que eu acho que em Barcelona ele vai estar mais íntegro em relação ao projeto. Algumas notícias que a gente viu de evoluções que vão ser trazidas, principalmente para melhorar o nível total de downforce do carro. A gente está falando muito de nível de downforce, porque se a gente pegar Baku, que é uma pista ali, em que o ritmo de corrida das principais equipes girou em torno de 1,44,5 para cima, a McLaren e a Force India, que foram as melhores do resto, elas rodaram em média 1,5 segundos atrás desse ritmo aí, que é uma quantidade de tempo absurda quando a gente fala de Fórmula 1 para carros que estão pontuando, né? Se tu pegares as voltas rápidas, as melhores voltas, com exceção da volta do Leclerc, que estava numa estratégia diferente, a melhor volta do Hamilton foi 1,44 duro, e a melhor volta da McLaren, eu acho que foi 1,45,3. Então é uma infinidade de diferença. Eu estou falando aqui que eu estou muito satisfeito de estar em quarto lugar no campeonato, mas a McLaren tem o quê? 13, tem 18 pontos. Então ainda tem muito que remar. A gente brinca que a McLaren só vai brigar por pódio de 2021 para frente, mas é uma coisa muito concreta. A gente está muito feliz, mas a gente está se alegrando com bem pouquinho. A ambição nem era estar ali em P4 no Campeonato de Construtores. A gente achava que ia estar brigando com a Haas, que não ia nem conseguir talvez encarar a Renault. E agora já tem gente falando da McLaren alcançar a Renault, que é uma coisa absurda na minha opinião. Will, deixa eu assumir as vias de âncora aqui e te fazer uma pergunta. Como é que você explica um piloto com a qualidade do Alonso sair de uma equipe sempre essa equipe melhorar? Eu isolo muito essa é uma discussão que nos últimos 2 anos dominou o nosso grupo de WhatsApp. Assim, a gente tem umas 25 pessoas, Angola, norte do Brasil, São Paulo, Paraná, que calhou de torcer para a McLaren ou acompanhar a McLaren com alguma. São todos os componentes desse grupo são torcedores da McLaren. Acredito que os únicos torcedores da McLaren que falam português, talvez, esteja nesse grupo. Inclusive, eu acho que tem uma figura do Nordeste que tem contrato com esse podcast, inclusive, mas enfim, você. Nesse grupo lá tem uns 3 do Nordeste, enfim. A gente divide o grupo lá em 2, tem muita gente que fala assim, o Alonso acabou com o clima da McLaren e que muitos dos problemas que a gente tinha com o carro e a deterioração da relação com a Honda tem a ver com o Alonso. Eu não compro muito essa ideia. Eu reconheço que a personalidade do Alonso ela é uma personalidade que influencia muito, tenho certeza que influencia muito, mas eu acho que nessa relação específica da segunda parte do Alonso com a McLaren ela saiu devendo mais para o Alonso do que o Alonso para a McLaren. Eu acho que o erro fundamental da evolução do carro no ano passado foi muito crítico para essa decisão do Alonso de sair da Fórmula 1. Eles saíram bem, né? Tanto é que ele está lá correndo de McLaren na Indy, mas eu não critico totalmente ele, eu não coloco muito a culpa nele, não. Eu acho que a McLaren errou mesmo no conceito e, infelizmente, é uma coisa que nos últimos 10, 15 anos é muito comum de acontecer com a McLaren. Ela acertar um conceito num ano e no ano seguinte fazer um carro trágico. 2008 para 2009 foi assim, de 2012 para 2013 foi assim, e agora, recentemente, de 2017 para 2018 foi assim. Um carro que em 2017 ele era um carro regular, em 2018 foi um carro trágico.
Olhando aqui nos nossos comentários, Fábio Campos, sobre a McLaren, né? O Bruno Rechanchowski diz o seguinte: bom trabalho da Race Point e da McLaren, que colocaram os 2 carros nos pontos. Ressaltando também, né, a Race Point que você comentou, que acabou fazendo isso também. Quem também comentou sobre a equipe foi o Cesarino, falando que a McLaren vem fazendo muito mais com o motor Renault do que a própria Renault. Boa colocação. Isso é interessante, porque a Renault parece que vai... Não é inacreditável, né? Mas a Renault parece que vai perder para uma cliente de novo. Perder para uma cliente Red Bull é uma coisa, né? Com toda a história recente da Red Bull. Agora, perder para uma cliente bem que veio de baixo, como vem a McLaren, aí que eu estou falando, história recente da Red Bull. A McLaren não tem história recente. A McLaren tem história mais longe. Ver essa equipe ultrapassá-la, eu até acho que vou ficar muito surpreso se a Renault terminar atrás da McLaren. Acho que a Renault tem... a Renault é a grande decepção do campeonato. É uma decepção maior do que a Ferrari, se a gente for analisar em termos técnicos. Talvez não em termos de expectativa, porque, claro, quem está lá na frente sempre gera mais discussão, mais conversa. A roda gira de uma outra maneira. Mas, puramente em termos técnicos, a Renault é pior do que faz pior do que se esperava do que a Ferrari, em termos de deficiência técnica mesmo, de o quão abaixo ela está de onde ela poderia. E é engraçado, estava ouvindo o Will falar, né? E é impressionante como ele falava, né? A McLaren não vai criticar a Renault, né? Que é muito provavelmente o pior motor hoje do grid. E eu fiquei pensando, né? Como a relação Red Bull-Renault há um choque, né? Como um acidente entre companheiros de equipe no Azerbaijão no ano passado se espalhou para várias outras equipes e em várias outras mentalidades. É impressionante como a relação atritosa, essa palavra não existe, eu acho que eu acabei de inventar, mas a relação de atrito entre Red Bull e Renault vira um exemplo a não ser seguido. Porque não só a McLaren não vai criticar a Renault, eu concordo, como a Red Bull com a Honda é uma coisa. Não foram eles, não, o problema é no chassi. Há um excesso de cuidado de não falar um A do motor Honda por parte da Red Bull. Então é impressionante como as assessorias de imprensa moldam-se de acordo com uma... E as coisas são todas pré-programadas, né? As frases são muito... Poucas vezes você vê sinceridade. Um dos lados bons do especial do Netflix, que quem não tomou jeito ainda, e até hoje, no final de abril, não assistiu, eu vou começar a dar spoiler aqui. Já estou avisando, tá? A partir da semana que vem eu começo a dar spoiler do Netflix aqui, porque é um absurdo quem não assistiu isso até hoje. Mas enfim, é impressionante como essa relação vai. E o Will traçou um perfil da McLaren que eu fiz um discurso aqui enorme no ano passado, então eu tenho até restrição de repetir, mas a esperança da McLaren é 2021, é a salvação da McLaren, se a Fórmula 1 fizer os passos certos, porque nem isso tem garantia, né? Ter uma limitação de orçamento, é que a McLaren consiga colocar em prática os bons passos que ela está tendo hoje. Só que hoje em dia o dinheiro é tão importante que nem esses bons passos são garantias de nada, porque ela está tendo bons passos. Eu até tenho uma certa desconfiança do Gil de Ferran, mas é uma coisa mais pessoal minha, porque o Gil de Ferran até fez um bom trabalho na Honda, né, 2004, 5, 6, ali, quando ele chegou. Mas eles trouxeram o James Key, que é um cara inegavelmente capaz, o Andrea Seidel, que é um cara que teve muito sucesso na Audi, no WEC, a gente não sabe como que ele vai ser, mas tem um currículo muito bom. Então a McLaren está mexendo nas peças, né? É o que a gente não vê na Williams. A gente vê a Williams só indo para o buraco. A McLaren ela cai lutando, né? Ela cai atirando e ela não pode cair, né? A Fórmula 1 não pode deixar com que ela caia, mesmo com a incompetência que ela já teve em outros tempos e que a Williams tem de sobra. A Fórmula 1 tem que fazer com que equipes independentes tenham pelo menos uma chance. Não precisa fazer 8 vencedores em 8 corridas, como faz a Fórmula E em 2019. Mas que pelo menos não deixa essas equipes sucumbirem porque elas não têm tantos bilhões como outras têm. Já que eu joguei no Will para você complementar, agora eu quero que você comece para o Will complementar. Vamos falar da equipe Renault e o que o Daniel Ricciardo aconteceu com o Daniel Ricciardo. E podemos esbarrar até no Hülkenberg também, que teve um final de semana aí muito ruim, o que vem acontecendo realmente. Mas agora falando dos pilotos. Hülkenberg vai mal todos os grandes prêmios do Azerbaijão, não é um exemplo anti-Pérez, né, ao contrário do Pérez. Não é desculpa, o piloto tem que ser regular, isso é um defeito do Hülkenberg.
E o Ricardo, eu acho assim, o erro de freada dele ali naquela disputa com o Kvyat me fez pensar muito em algo que eu já li e que de repente vem na cabeça, né? Pilotar para a Red Bull, muita gente fala, a Red Bull tem uma estabilidade em frenagens que é impecável, dizem, porque isso é só quem está lá dentro para saber, ou o piloto ou quem está muito lá dentro na parte técnica. Ver o Ricardo cometer o erro, o Ricardo que eu chamo aqui, já chamei várias vezes, de ultrapassador, ver ele cometer um erro daquele, por mais que você fale, a pista é suja, é pista de rua, ali cai folha, mas enfim, não é, aquilo não é o Ricardo. Então me traz esse pensamento de que será que ele ainda vai ser o ultrapassador? Não estou falando que ele vai ser um piloto diferente, mas o detalhe da ultrapassagem, será que essa Renault vai causar uma mudança muito grande? Então eu fiquei com isso, falando só dos meus, já falei da equipe, né? Decepção para mim, tecnicamente a pior do ano, mas mais até do que a Haas, que está sendo impressionante o problema técnico que a Haas está sofrendo, mas em termos dos pilotos é isso, né? O Hülkenberg sempre mal ali e o Ricardo com esse, e o erro do retrovisor eu deixo para vocês falarem, mas enfim. Eu fico pensando nessa questão do ultrapassador. Tomara que eu esteja, que essa minha dúvida, não é que eu esteja errado, porque eu não estou dizendo que ele não será, mas tomara que isso seja uma dúvida minha, que em 2, 3 corridas ele volte a pelo menos fazer belas ultrapassagens. E antes que você começar, Will, deixa eu trazer então aqui as impressões dos nossos ouvintes que mandaram no e-mail. O Marcelo Cesarino, só mais uma coisa, que batida foi aquela do Ricardo? Acho que bateu arrependimento com a Renault, aliás. O Vinícius Ribeiro diz quão deprimente é a temporada da Renault e por quanto tempo ela se mantém na categoria andando de lado. Esse é sempre meu temor, né? O temor de ver as montadoras lá, que a qualquer momento se cansam, pegam o seu chapéuzinho e vão embora. Eu penso isso da Red Bull, Raposo. Até quando a Red Bull vai tolerar não ser mais protagonista? Isso, e a Red Bull são 4 carros, se ela quiser sair, né? O Jailson Fernandes, o carismático piloto australiano, vem apanhando na nova equipe. Esperamos que seja uma breve adaptação. Pergunta, Will Mesquita. Ele não direciona as perguntas mais? Não, né? Ele fazia isso. Entendi. Não. Entendi. Só pergunta 2 pontos. Entendi. Uhum. É porque ele começou a perceber que ele direcionava, mas os integrantes faltavam muito. Aí ele falou assim, o jeito é colocar genérico as perguntas. Sabe a decisão? Se ele tiver feito isso, você sabe a decisão. A minha desconfiança é se o âncora teve esse pensamento. Mas, por favor, pergunte para o Will. Será, Ricardo, um piloto mais limitado do que imaginávamos? Um piloto fora de série não teria que se adequar ao estilo do carro? Cara, eu tava vendo no Twitter essa semana um determinado perfil que dizia assim: cite qualquer piloto que eu irei classificá-lo como Deus, muito bom, regular, aceitável ou lixo. E muita gente colocou o nome do Ricardo e o cara lá colocava que o Ricardo era numa categoria abaixo da categoria Deus, e para ele Deus era só Prost, Senna, Fangio e Schumacher, se eu não me engano. Eu acho que o Ricardo ele é matéria-prima para gerar um futuro campeão. Eu torci muito pelo Ricardo contra o Vettel na Red Bull, pela simpatia do cara, pelo estilo, pela agressividade. Eu acho que nesse tempo em que a gente se acostumou a ver muita gente pensar muito se dá para ultrapassar e tentar muito pouco ultrapassar, eu achei muito refrescante ver o que o Ricardo fez nesses últimos anos, sempre que ele teve oportunidade, e algumas vezes quando ele nem tinha oportunidade, porque algumas manobras dele eram manobras em que a gente nunca imaginava que ele estava em condição de fazer os mergulhos que ele fazia. Eu lembro bem de uma ultrapassagem em cima do Bottas. Na Hungria? Na Hungria? Nossa, de muito longe, uma coisa incrível. E assim, eu criei muita expectativa sobre essa movimentação do Ricardo, e ontem à noite a gente discutia sobre isso. O Ricardo tinha 2 propostas para sair da Red Bull. Ele tinha o mesmo montante de dinheiro, eu acho que eram 25 milhões de euros, em cima da mesa pela McLaren e pela Renault. E qualquer pessoa, inclusive eu, iria para a Renault. Era a aposta mais certa para o momento.
uma equipe de montadora, com um carro que foi quarta força ano passado, apesar de não ter sido quarta força, como deveria ter sido, com uma diferença maior para... Mas você acha que já dá para cravar que ele errou? Mas, assim, eu não acho de jeito nenhum que ele fez um movimento errado. Eu só acho que ele tá tão decepcionado quanto os torcedores dele, sabe? Eu não acho que ele tem decepção em relação ao motor, em relação à estrutura, mas ninguém esperava que a Renault errasse, como eu acredito que ela errou, o conceito do chassi. Porque o que todo mundo está falando é que o carro é ruim em frenagem, é ruim em curva de baixa e é ruim em curva de alta e só é bom em curva de média. E é muito difícil tu corrigir um conceito que tem esse tanto de deficiência dentro do ano para deixar eles em condição de voltarem a pontuar como eles pontuavam ano passado. E assim, ano passado eles sobreviveram do Hulk basicamente. Para esse ano, com Hulk e Ricardo, o que se esperava da Renault era um quarto lugar muito folgado no decorrer do campeonato. Eu torço muito para que eles recuperem. Eu acho que Barcelona vai responder muito do que a gente tem de dúvida, né, para a gente saber o que a Renault vai evoluir lá. Já é uma pista que, em se tratando de curva de média para alta, que é onde o carro deles é um pouco melhor, já vai ter um resultado talvez bom, mas eu estou muito decepcionado. Eu não acho que o Ricardo seja um piloto abaixo do que a gente espera, não. Eu acho que o carro da Renault é um carro muito abaixo do que o Ricardo merece para mostrar o potencial dele. Só colocar uma coisa aqui, eu até me sinto na obrigação de dizer, até porque eu sou um dos que pede a cabeça da Claire Williams. É hora de questionar esse Cyril Abiteboul, se esse cara é realmente o cara para comandar a Renault, porque é muito mau resultado, é uma equipe que não evolui, claro, é uma peça só, e você tem só quem pode responder essa pergunta é quem está vendo toda a dinâmica de funcionamento da estrutura toda da Renault, desde a fábrica até a pista. Mas essa falta de resultados alguém tem que responder por ela, e do mesmo jeito que eu peço a cabeça da Claire Williams, eu já questionei até o Zac Brown, embora, como eu disse agora, né, há contratações tecnicamente que valorizam a McLaren, mas eu já começo a pensar se esse Cyril Abiteboul é um cara para estar ali mesmo onde ele está. Seria Alan Prost um cara para assumir, mudar, chavear a função e assumir esse posto? A gente tem a história do Prost como dirigente é a equipe dele, né, que sucumbiu à falta de dinheiro. Eu me lembro muito bem dele dizer, olha, não consigo fazer Fórmula 1 com esse tipo de Fórmula 1, porque ele pegou justamente a época da escalada dos custos. Né? Era uma Ligier que já vinha morrendo. Eu não coloco, o Prost fez uma equipe e fracassou. Ele fracassou, mas era todo um contexto de que a Fórmula 1 começou a matar as próprias equipes, né? Deu continuidade. Então, a experiência que a gente tem, Raposo, de um Prost dirigente é essa. Se bem que ele tinha uma ascendência na equipe Dams, que teve sucesso na Fórmula E, que na época dele. Né? Hoje não é a equipe, é a Nissan que só se afunda impressionante. É pior do que a própria Renault, que são, inclusive, coincidência ou não, co-irmãs, né? Empresas parceiras, empresas que são praticamente uma só. Mas eu apostaria, Raposo. Eu apostaria, pela vivência que tem, por ter, né, a escola McLaren, Ron Dennis ali, ter vivido aquilo. Eu apostaria eu não diria que não apostemos no Prost. Eu não sei o que o Will acha. Eu apostaria no Prost. Eu acho que assim, meu grande receio em relação à Renault é a participação do governo francês na estrutura, né, da equipe lá. Eles são acionistas, então eu acho que já limita alguma coisa em relação à flexibilidade e limita bastante em relação aos nomes que podem ser contratados para o lugar do Abiteboul. Então, provavelmente vai ter que ser um nome francês, né? Não tem como abrir esse leque. Eu duvido muito que algum dia a equipe Renault de Fórmula 1 vá ser dirigida por um inglês, por exemplo. Mas foram pelo Briatore, né, Will? Pois é, meu embora grande receio... Se arrependido que saíram da Fórmula 1 pelo que o Briatore fez, né? O Briatore tirou a Renault da Fórmula 1. Eu acredito que opções hoje, para o lugar do Cyril, a natural e única que talvez venha seja o Prost. Ou o Eric Boulier, é um francês, né? Não sei se pesa contra ele a McLaren dos últimos anos, né? Eu acho que
que continua tendo só o Prost como opção depois de ter lembrado do Bourdais. Você, como torcedor, põe na conta dele, então, aqueles anos ruins de McLaren. Então. Eu não coloco 100%, porque a gente sabe, quem está nesse meio pelo tempo que a gente está, sabe que envolve muito mais coisas além do que um cara desses pode decidir e mudar, né? Mas eu acho que há algum tipo de gestão que não foi feita lá dentro de algumas decisões mais duras que deveriam ter sido tomadas. Eu acho que a personalidade do Bourdais não permitiu que ele tomasse no momento em que deveria. Eu só acho que essas mudanças têm que ser muito bem pensadas para não correr o risco de se fazer, talvez um assunto até para a gente discutir semana que vem, para não se fazer como a Ferrari, que mudou. Mudar. A Ferrari mudou muito mal. Então, tomar cuidado para não mudar mal, para não piorar. Cara, mas e há quanto tempo que a Ferrari vem mudando? Depois que saiu a turma do Jean Todt lá, quantos já passaram por lá? Verdade. Domenicali. Aí teve aquele Mattiassi, né? Mattiassi, isso. Depois do Mattiassi, aí veio o Arrivabene e aí vem o Binotto. Um pouco mais de 10 anos. Mas eu não acho assim, a gente já fez comparação com o futebol, né? Eu não acho que é igual ao futebol, que se mudar toda hora, vai, né? Precisa. Não, eu acho que é encaixar. Você mudou e encaixou, você pode dar certo rapidamente. Embora o trabalho técnico é o principal e ele demora anos. Mas eu não sei, rapaz, eu não acho que a frequência é um bom ponto que você coloca. Realmente é um bom ponto. Mas eu não sei se é exatamente este o problema. Eu acho que o problema pior é fazer o que eles fizeram agora, de mudar para pior. E aí é muito nocivo. Mas talvez seja assunto para um próximo programa, né? O André do Paulo ficar feliz. Isso, ele adora quando a gente fala isso. E por falar em próximo programa, chegamos ao fim desse programa, edição 601. Agradecendo demais o Will, que colaborou aí absurdamente com o debate, gostei bastante. E Will, casas abertas aqui. Qualquer dia nós vamos fazer uma dobradinha com o Diogo Gomes. O Diogo Gomes, o problema dele é o seguinte. Will, só que quando tiver os dois, não pode ter McLaren no programa. Só faço essa condição. Não pode. A gente tira. A questão do Diogo é o seguinte, ele passou na faculdade agora e é muito recente ainda. Ele tá sabe aquele aluno que acha que... Caramba, calor empolgado? Ao chegar no segundo semestre... Nós vamos reverter isso, Will, nós estamos tentando em várias frentes, entendeu? Nós estamos tentando junto à faculdade provar que houve irregularidade no Enem dele. A gente está tentando junto ao banco dele cancelar a conta dele para que ele não possa pagar a matrícula. A gente está tentando aqui várias frentes que a gente vai mantendo o ouvinte informado. No segundo semestre ele vai descobrir que é só pedir pro colega assinar a lista. No segundo semestre de faculdade é evidente que ele não vai à aula. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então ele estará aqui. E a gente faz essa dobradinha aí. Vou fazer uma dobradinha, o Will também. Você já gravou com o Will em alguma oportunidade? Não. Vamos promover então esse encontro. Will. Will Power. Esse é o nosso meu café. Nós temos força de vontade para reunir os Wills aqui. Termina o programa, rapaz, senão a gente vai ficar falando. Vou passar pro Will agora, falar do... Claro. Pode ser encontrado. Fazer o jabá dele, onde ele pode ser encontrado. Isso aí. O Twitter dele, inclusive. Pô, galera, eu queria realmente agradecer, assim, sou um ouvinte do Café com Velocidade já de algum tempo. Um ouvinte daqueles quietos que ouve, mas que finge que não está escutando. Então, eu acompanho o canal pelo YouTube, mas eu gosto muito de baixar pelo site para ver na estrada e tal. Como a gente estava brincando aqui em off, aqui no Maranhão a gente tem umas distâncias a serem percorridas assim meio tenebrosas, umas viagens de 9 horas, de 8 horas, e dá para escutar uns 3, 4 Café com Velocidade. Sempre legal. Veja como é. Você vê, ouvinte, você me desculpa, você veja como são as coisas, ouvinte. A gente abre o espaço para ele se vender, ele me vira e fala que em 9 horas cabem 3 cafés com velocidade. É complicado a gente convidar de novo. Cai a chance de 2 Wills e Diogo Gomes. Já caiu. Brincadeiras à parte, pessoal, assim, prazerzão mesmo. O Thiago, a gente troca uma ideia já faz um tempo no Twitter e tudo, tem uns grupos que a gente participa juntos. Um prazerzão conhecer o Fábio, trocar uma ideia, foi muito bom o programa, a gente está à disposição sempre. Quem quiser... Você já segue o Campus FB? A gente já conversou, a gente já conversou via Twitter. Já. Mas a gente já conversou via Twitter. Já sim, eu acho que a gente já
já se segue há algum tempo, senão a gente vai corrigir isso em breve. E assim, foi um prazerzão mesmo. Quem quiser trocar uma ideia sobre Fórmula 1, porque o tema do meu Twitter, eu acho que 70% é Fórmula 1, mas a gente está lá, é @JWilMesquita. O Papai Orange, ele está sendo atualizado pela Mari Espada. Um abraço para a Mari, a colaboradora lá, idealizadora do site. Qual que é o endereço para acessar? É papaiorange.wordpress.com. Eu só vou escrever lá de novo depois de Barcelona, porque eu tenho que me conter, senão começa a falar muito sobre teorias que não se concretizaram. A Honda me ensinou isso nesse tempo. De novo, eu só agradeço. Valeu, Thiago. Valeu, Fábio. Um abraço para todo mundo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, queridos ouvintes. Semana que vem a gente volta aí. Fábio Campos já fez várias promessas de temas para a semana que vem. Posso fazer mais uma? Por favor. Acho que em Barcelona o campeonato mundial acaba. Mas a gente discute isso no próximo programa. O da MotoGP, você tá falando? Não. O campeonato mundial de Fórmula 1. A MotoGP demora para Barcelona ainda. A MotoGP vai passar por Jerez agora no próximo final de semana. Tô falando da Fórmula 1. Mas enfim, para o ouvinte pensar na cama durante a semana. Até porque o da MotoGP já terminou. É isso, então. A gente volta semana que vem com mais uma edição. Termina aqui Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Sempre com Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos. Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.